da senhora? Maria de Lourdes Alves Pereira. Eu sou diaconisa e sou segunda vice-moderadora da igreja e sou professora da EBD, das senhoras. Crente, me conta a sua história de como foi que você conheceu o Evangelho. Desde quantos anos? Como é que foi a sua vida até chegar ao Evangelho? Se foi fácil, se não foi? Me conta essa sua história, crente. Eu passei a minha infância, parte da minha infância no Espírito Santo, lá numa cidade chamada Barra de Riacho. E foi lá que minha mãe se converteu. Nessa época eu tinha por volta dos 6 anos de idade e nós éramos bem pobres, né? A igreja era uma igreja bem simples do interior e nós fomos muito perseguidos pelo meu pai, porque meu pai não queria que minha mãe fosse crente, porque antes da minha mãe ser crente, minha mãe era católica extremamente praticante, ao ponto de lá em casa ter várias imagens, ao ponto de eu aos 3 anos de idade já cantava em cima do altar de Nossa Senhora. Então meu pai não queria que ela se convertesse, não gostou dela ter se convertido. Então ele perseguiu muito ela, muitas vezes nós íamos para a igreja, né? E quando voltávamos para casa, ele trancava a porta, não nos deixava entrar e às vezes ficávamos até madrugada sentadas. Minha mãe tinha 4 meninas, estava grávida do meu irmão caçula. E ficávamos sentados de madrugada, assim, perto da porta, esperando ele abrir a porta para podermos entrar, porque ele não queria que minha mãe fosse crente. Mas graças a Deus, mesmo assim, minha mãe não desistiu, né? Ela continuou firme naquilo que ela acreditava e isso ela passou para a gente, isso ela ensinou para a gente. E por volta dos 7 anos, nós viemos para o Rio de Janeiro, aí minha mãe já tinha os 5 filhos e nós fizemos parte durante muito tempo da Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, né? E foi na Igreja Batista de Cruzeiro do Sul que eu aprendi grande parte, né, da Bíblia, da palavra, sabe? Eu fui mensageira do rei lá, eu fui adolescente e era uma igreja que ela prezava muito com a evangelização do adolescente, com a evangelização da criança, né, dos jovens. E eu aprendi muita coisa naquela igreja, né? Aprendi muito sobre Deus, sobre Jesus naquela igreja. E na Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, eu me batizei com 11 anos. Tá? Por que eu me batizei com 11 anos? Porque todo mundo estava se batizando. Então, minhas colegas, estava todo mundo se batizando e eu não queria ficar para trás. Então, eu me batizei com 11 anos, mesmo sem ser convertida. Eu não tinha muita noção de conversão, eu fui criada grande parte da minha vida na igreja, eu era mensageira do rei e aí eu me batizei. E aprendi a tocar violão, né? E aí lá a gente tinha um grupo de meninas que cantavam e eu tocava violão e durante muito tempo eu achava que eu já era crente, eu achava que eu era batizada. E aí quando eu tinha por volta dos meus 17, 18 anos, um dia eu estava ouvindo aquele louvor, estava tocando para a gente cantar, as jovens cantando aquele louvor. Jesus quer entrar hoje em seu coração, por que não deixas entrar? Vou cantar um pedacinho, não sei se você conhece. Jesus quer entrar hoje em teu coração, por que não deixas entrar? No mundo não há quem te dê salvação. Qual a resposta que dás? Já muitas vezes ele esperou, agora te espera também. Por que não aceitas o amor que ofertou? Oh, não demores
Então foi o hino que Deus tocou no meu coração e eu descobri que realmente eu não tinha me convertido. Apesar de eu estar batizada, apesar de eu participar das Mensageiras do Rei, na época já era da juventude, naquele momento, né, cantando aquele hino, que eu decidi colocar minha vida, entregar meu coração para Jesus. Naquele momento eu aceitei Jesus como meu Salvador. Né? E às vezes a gente está pensando que, a gente pensa, não, mas eu já sou crente, mas eu sou da igreja. Mas quando o Espírito Santo toca no coração da gente, que a gente vê que nós éramos da igreja, mas não éramos convertidos. Né? Então naquele momento eu aceitei Jesus e continuei na igreja, continuei trabalhando na igreja. E eu tinha muita vontade, eu senti o chamado de Jesus para mim, para missões. Por quê? Eu ia muito nos encontros das Mensageiras do Rei, de missões. Eu ia nos aqueles encontros que a convenção, eu ia na convenção Batista Fluminense e eles davam aqueles relatórios de missões. Isso me deixava assim bem impactada. Só que nós éramos uma família muito pobre. E, além disso, a igreja já pagava o IBER na época. Existia o IBER, que era o Instituto Batista de Educação Religiosa, que fazia esse preparo. E a igreja, apesar de ser a igreja, ela já pagava para uma menina. E eu falei assim, gente, se eu tiver que ir para o IBER, quem vai pagar? Como que eu vou? Isso aí não vai crescer na minha cabeça. E aí eu desisti. Eu desisti daquele chamado de Deus. Não deve ser um chamado para missões, porque se fosse, eu teria condições de me preparar. Como eu não tive condições de me preparar, eu deixei isso aí. Isso é 17 mesmo? Foi, isso é 17 por 18 anos, né? E aí eu falei assim, não, eu tenho que continuar estudando. Então, continuei estudando. E aí, terminei aí no meu segundo grau eu fiz um curso da área de saúde, que nem existe mais, habilitação básica em saúde. E depois eu falei assim, não, eu quero ser enfermeira. E aí eu fiz o meu vestibular para enfermeira e passei, né? Passei para a faculdade lá em Niterói. Passei muita dificuldade, uma calça jeans usando a semana inteira, sabe? Muito difícil, porque meus pais tinham um poder aquisitivo muito baixo. Mas eu estudei em Niterói 5 anos e meio. Né? Eu me formei em enfermagem e logo assim que eu me formei, mesmo com toda a dificuldade, sabe, quando Deus está liderando a mente da gente, quando Ele está liderando a vida da gente, a gente consegue chegar em locais que a gente nunca, né, em patamar que a gente nunca achou que nunca ia conseguir. Né? Nesse momento aí, os irmãos da senhora continuavam na igreja, seguiram, Todos eles continuaram na igreja, todos eles, até hoje, todos eles ainda estão na igreja. Né? Porque minha mãe ela era muito rígida em relação a isso. Quando eu era adolescente, eu não podia nem ler revista em quadrinho da Turma da Mônica, porque ela não deixava, porque conceito de pecado, conceito de erro, né, na época dela era bem mais. Hoje a gente já não se preocupa muito com isso, porque a gente vê que não é pecado a criança ler uma revista em quadrinho, desde que ela seja orientada, entendeu? E esse período que eu passei na faculdade, eu conheci um grupo na faculdade chamado ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então, o que era esse grupo ABU? Esse grupo, ele era universitário evangelizando para universitário. Por quê? Porque o pessoal, quando entra, a gente quando entra na faculdade, principalmente se for uma faculdade federal, a gente se acha assim, nossa, eu sei muito, né? O nariz sobe. E aí, o pessoal da faculdade, eles não aceitam que venha um pregador lá, eles não aceitam isso. Mas de universitário para universitário, era bem mais fácil, porque eu estou no mesmo nível da pessoa que está lá. Então foi formado, eu nem sei em que época foi formado esse grupo, eu nem sei se ainda existe, mas era um grupo de extrema importância. A gente se reunia, tinha um dia certo da semana, quem se reunia eram jovens evangélicos de várias denominações,
né? E a gente fazia um culto. E com esse culto, muitas das pessoas ouviram, muitos dos colegas, né, que estudavam na mesma faculdade, eles ouviram falar de Jesus, e tínhamos encontro, e tínhamos retiro para poder, para o preparo de como evangelizar na faculdade, porque realmente não é muito fácil a gente evangelizar na faculdade, né? Então, no fundo, aquela vontade que eu tinha de ser missionária, de fazer, a gente faz aonde a gente está atuando. Então, para você ser missionário, você não precisa ir para os campos. Aonde você estiver, você pode levar Jesus para as pessoas, né? E aí eu terminei minha faculdade, eu fiquei 5 anos e meio, né, lá em Niterói, estudando em Niterói. Teve uma época que eu morei por lá mesmo. E aí eu me formei, né? Eu me formei e comecei a trabalhar. Passei logo, no ano seguinte que eu me formei, eu passei em 2 concursos para ser enfermeira, no estado e no município, né? E fui trabalhar nos hospitais aí, sempre que eu tinha uma oportunidade de levar folheto levar folheto dentro da minha bolsa, né? Eu lembro que eu trabalhei no Getúlio, um tempo no pronto-socorro do Getúlio, trabalhava na pediatria, e a minha hora de almoço eu saía para almoçar rapidinho e depois eu ia distribuir folheto para aquelas pessoas que estão naquelas macas, né? Aquele pessoal muito, sabe, às vezes eram até marginais que estavam lá algemados na maca, e às vezes a gente tinha que pedir o policial que estava ali tomando conta se poderíamos dar um folheto para essas pessoas. E tentei cumprir minha missão de crente, de evangelho, de alguém que deseja que as pessoas conheçam Jesus, ali onde eu trabalhava, entendeu? E trabalhei 31 anos no estado, grande parte no Hospital Getúlio Vargas, e trabalhei também 32 anos no município, em maternidade, e hoje eu estou aposentada, né? Hoje eu estou aposentada e gostava do que eu fazia. Eu acho que se eu tivesse que voltar atrás, eu não escolheria outra profissão. Faria de novo enfermagem. Por quê? Porque a gente está muito perto do paciente, está muito mais perto do paciente do que o médico. O médico, ele chega de manhã, passa a visita, né? Mesmo que seja numa UTI, ele passa a visita, ó, se precisar me chama, e a gente fica ali, né, cuidando, né? E aí que a gente tem oportunidade, muitas vezes a gente, às vezes nem sempre falar de Jesus, mas muitas vezes dar uma palavra em relação à amargura que a pessoa está passando. E quantas vezes, né, a mãe chegava lá, perdia o filho e a gente ficava olhando assim, sabe, sem saber o que fazer. E às vezes eu chegava perto da mãe, eu posso orar por você? Porque a única coisa, na hora que a mãe pede filho, você não tem muita coisa que falar, né? Porque o sentimento é muito, muito intenso, a dor é muito intensa. Eu sempre falei que criança não tinha que morrer, criança tinha que viver, mas no entanto não é isso que acontece, né? Tanto pode morrer o adulto, pode morrer o velho, pode morrer o jovem, pode morrer a criança também, né? Então, naquele tempo que eu passei naquela pediatria ali, eu chorei muito, eu ri muito, mas eu tive muita oportunidade de falar um pouco de Jesus para aquelas pessoas que trabalhavam ali, né? Assim, uma das situações que mais me marcou na pediatria foi, uma vez chegou uma criança de um ano e meio mais ou menos. Ela veio, porque eu recebia as crianças na emergência, muitas delas vinham lá debaixo do atendimento ambulatório, que a mãe entrava lá e já subia para a emergência, porque essa criança era em uma internação prévia. E essa criança chegou lá, a médica chegou para mim e falou assim, lá o pessoal me chamava de Lourdinha, cuidado que essa criança está com meningite meningocócica. É uma doença gravíssima, que ela leva à morte mesmo em questão de poucas horas. E aí nós pegamos essa criança, colocamos, né, a médica ia entubar ela, colocar ela no respirador. Só que a mãe dessa criança, ela estava muito desesperada.
E era uma menina nova, porque era o primeiro filho dela. A menina tinha 20 e poucos anos. E a avó da criança, a mãe dela, falou assim para mim: olha só, enfermeira, a minha filha, ela era uma menina que só queria saber de rua, só queria saber de baile, só queria saber de coisa errada. Mas depois que ela teve essa neném, ela se dedicou tanto a essa neném, que eu fiquei boba de ver como a minha filha mudou. E aí eu fiquei assim meio emocionada, né? Aí o que acontece? Eu sabia que aquela criança não ia sair. Eu sabia que aquela criança ia morrer. E quando a criança tem uma medicação que quem teve contato com a criança tem que tomar. Por quê? Porque o micro-organismo que causa a meningite meningocócica, ele passa com muita facilidade, ele pode contaminar, principalmente a mãe que teve com aquele bebê no colo, com aquela criança no colo. E aí a médica falou assim para mim: Lourdinha, você tem que preparar um antibiótico para fazer nessa mãe, porque ela teve contato com a criança, e a criança está muito grave, essa criança eu acho que não vai sair não, mas prepara um antibiótico e conversa com a mãe para poder você fazer um antibiótico na mãe. Aí eu cheguei e falei assim: mãe, olha só, você precisa tomar um antibiótico porque a sua criança, ela está com uma doença extremamente contagiosa. Então você precisa... Eu não quero tomar nada. Se a minha filha vai morrer, eu quero morrer junto com a minha filha. Eu não quero. Aí eu falei assim: mãe, e se ela não morrer? Aí ela falou assim... Eu falei: se ela não morrer, você pode se contaminar e ela ficar e você ir. Porque eu não tinha outro argumento. Eu não tinha outro argumento para usar com a mãe. Aí ela concordou, eu fiz nela a injeção, a medicação. E não demorou mais meia hora, a criança estava morta. E ela chegou para mim assim: você é mentirosa. Você falou para mim. Eu falei: eu não falei que a sua criança ia sair, eu falei que a sua criança poderia sair. Você me fez tomar aquela medicação. E chorando, sabe? Conforme ela falava alto comigo para me agredir, eu senti tanta pena daquela mãe, sabe, que eu comecei a chorar junto com ela. Então, esse tipo de situação a gente vive, quem trabalha em pediatria, a gente que é da área de saúde, a gente que faz enfermagem, que está muito perto do paciente, a gente não só trabalha, o emocional da gente fica muito afetado. Porque principalmente se você vê uma criança morrer, ou até um adulto mesmo, porque a morte não foi feita pra gente, né? Deus não fez a morte pra gente. Então eu passei por muitas vezes essas situações no hospital. Mas tem um lado bom também, que a gente vê aquela criança grave, aquela criança que a gente acha que não vai sair, e ela sai e tem alta. Então não é só momentos desagradáveis, não. Tem momentos bons que a gente vive no hospital e que vale a pena, né? Dá pra gente entender por que essas pessoas que saem da Covid, né, tem aquele monte de gente, aquele corredor batendo palma, porque realmente é uma vitória, né? Esse convívio no hospital em si, como tinha facilidade de poder fazer esse tipo de trabalho, havia resistência de diretoria, como funcionava? Não, a direção do hospital não se envolvia muito com isso, né? Inclusive, os hospitais, eles têm, eu até esqueci o nome do título que eles dão, um padre, um pastor, né? E muitas vezes são chamados na hora que o paciente está em fase terminal, então eles são chamados. Então, principalmente no hospital público, eles velam muito por esse lado, né? E até para dar um apoio religioso para a pessoa. E mesmo que a pessoa, às vezes a pessoa não está recebendo visita, mas se for um pastor, se for um padre, se for um pai de santo, eles liberam para que a pessoa tenha um atendimento pré-morte. Não é? É bem doloroso, mas não adianta. Quem trabalha em hospital convive com a morte o tempo todo. E é uma forma de respeitar a pessoa também, né? Também respeitar pessoas, né? E a gente que é crente, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que respeitar quem vem da Umbanda, a gente tem que respeitar quem vem do catolicismo. A gente pode tentar falar de Jesus para essa pessoa,
Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Entendeu? Fora do hospital, como começou a vida da senhora, aí sim, o envolvimento que a senhora tem hoje, que nós observamos, com missões em si? Na igreja que eu era membro, a gente trabalhava muito envolvido com missões na época das ofertas, na época Então, e a junta de missões, ela começou a fazer um trabalho com promotores de missões. Então, eu tomei conhecimento disso. Então, o que aconteceu? A gente ficou orando. Aquelas igrejas que estavam com sinceridade, os líderes da junta de missões, clamaram a Deus. E aí veio a ideia de adoção. E veio a ideia também de promotores de missões. Porque na época não existia promotores de missões. Eu falei, bem, eu amo missões. Um dia Deus me chamou e eu não pude. Então, eu vou ser promotora de missões. Né? Eu vou ser adotante no que eu puder adotar. E eu vou ser promotora de missões. Mas para a gente conhecer, a gente tem que se envolver. Não é? Só um pouquinho o que era a adoção e o que era ser a promoção. A adoção, qualquer um pode ser. Ou seja, você pega o telefone da junta, ou você pega o zap da junta, e aí eles vão te mandar opções de adoção. Você quer adotar aqui missões mundiais ou missões nacionais, missionários aqui ou missionários fora. E aí você preenche um formulário. Você não precisa adotar um missionário com todo o salário dele, claro que não. Mas você pode adotar com 30, com 50, com o que você puder. E esse dinheiro, todo mês, você envia, ou deposita na conta, ou vem boleto, você vai lá e você ajuda a sustentar aquele missionário. Entendeu? E o promotor de missões é diferente, é aquilo que eu faço lá na igreja, é que promove missões, é que passa para a igreja tudo aquilo que está acontecendo, entendeu? E o promotor, o ideal é que ele vá nos encontros, né? É ideal que ele vá na junta quando precisa, para poder ele saber tudo, que ele tenha conhecimento dos missionários, de todos os projetos da junta. Para quê? Para que ele leve para a igreja, para que a igreja passe a conhecer e aí a igreja se mobilize a fazer a campanha de missões. Tanto de missões mundiais quanto de missões nacionais. Esse é o promotor. Tá? Inclusive a gente tem um zap da junta que a gente, principalmente aqui da Baixada, né, que eles mandam todos os dados para a gente, tudo que acontece, eles mandam. Se vai ter um culto, se vai ter um estudo, se vai vir um missionário, eles mandam, né? E quando a gente vai fazer a campanha para ver um missionário na igreja, é só a gente entrar em contato. Ultimamente isso não tem acontecido por causa da pandemia, né? Os missionários, eles não estão saindo dos locais onde eles estão devido à pandemia. Mas a gente pode solicitar um missionário para ele vir à igreja, como já aconteceu na nossa igreja. Então esse é o promotor. Assim, e para campo, a senhora já saiu para campo de missões? Eu só fui uma vez, né? Isso tem por volta de 1 ano, que eu fui até os ribeirinhos do Amazonas, né? Então, como que é isso? Eu me inscrevi e aí a gente banca tudo, tá? Banca a passagem e banca a estadia, que a gente fica na barca. A Junta de Missões, ela tem uma barca. E essa barca, ela sobe os rios do Amazonas para evangelizar nos ribeirinhos, que são locais onde não chega nada. Tá? A única coisa que esse pessoal do ribeirinho tem às vezes para a luz é gerador, né? E tudo que eles fazem é de barco, porque não tem não tem saída, não tem estrada, não tem nada. E essas pessoas que moram nos ribeirinhos, é muito difícil muitas vezes de ouvir. Tem até alguns ribeirinhos que eles são grandes e tem igrejas, mas a grande maioria deles não tem igrejas. Então, não é só a parte evangelística, tem também a parte social, a parte médica que eles não têm, sabe? Tem muita, inclusive a gente soube lá quando eu fui nessa empreitada,
Tem muitas mães que perdem os filhos ali nos ribeirinhos e ali mesmo elas enterram ali na floresta e ninguém nem toma conhecimento, porque não tem. Entendeu? Então, a Junta de Missões, ela resolveu fazer esse trabalho. E o que acontece? Por que a gente... Eu estava até conversando uma vez com o irmão, ele falou assim, a irmã tem que pagar? Não tem que não, a Junta tem que bancar. E por que a Junta fez isso? Por que eu tenho que pagar? A Junta de Missões, ela abrangia uma quantidade pequena de ribeirinhos. Porque a barca tem um casal de dentistas, tá? Tem 3 dentistas e tem um médico. E aí, eles só podiam alcançar poucos ribeirinhos, porque são mais de 30 mil ribeirinhos. E a Junta de Missões, ela só tinha alcançado trabalho em alguns ribeirinhos. Por quê? Porque é caro. Porque a barca, às vezes de um ribeirinho para o outro, ela leva muito tempo subindo o rio. O combustível é caríssimo. Tanto que quando eu estive na barca, eu conversei com o timoneiro que fala, né? Timoneiro. Ele falou o seguinte, ele falou assim, olha só, irmã, nessa empreitada que a gente está fazendo agora, nós vamos visitar 8 ribeirinhos. Nós vamos gastar uma média de mais de 22 a 24 mil reais de combustível. É muito caro. Então, por que a Junta ela faz isso? Ela chama o pessoal que é disposto a trabalhar, que gosta de missões e que banca o seu tempo na barca, justamente para ela alcançar mais ribeirinhos. E com isso, ela conseguiu alcançar. Tá? Então, ela faz assim, empreitada da saúde. Eu fui na empreitada da saúde. Tinha médico, tinha enfermeiro, sabe? E ali a gente foi parando nos ribeirinhos, tinha tratamento dentário, tinha curativo, tinha várias coisas que a gente fazia. E isso é feito durante o ano todo. Tem várias empreitadas que é feito assim. E aí a Junta está conseguindo alcançar muito mais ribeirinhos. Tá? Então o que acontece? A gente chega de manhã, faz toda a parte social. Quando é 5, 6 horas da tarde, a gente faz um culto. E aí nesse culto se prega Jesus, se fala de Jesus, né? E aí a gente se desloca dali para outros ribeirinhos. E tem vários ribeirinhos que já têm missionários, que já têm jovens que se dispõem a ficar 2 anos, 3 anos nesses ribeirinhos, montando um serviço, montando uma igreja, sabe? A gente sabe que a Junta ela já conseguiu alcançar muito mais ribeirinhos, né? Então essa foi a viagem que eu fiz. Foi para o Amazonas, morri de medo no avião, tá? Fiquei segurando assim quando o avião foi. Qual foi a sensação, assim? Qual a sensação que pisou na terra pela primeira vez, ou então subiu no barco, né? Para poder ir fazer isso? Era uma sensação assim de sonho realizado? É uma sensação muito boa, inclusive dá vontade de ficar lá na barca. Quando termina a gente chora, porque é muito bom. É muito bom, porque não é só nas comunidades, tem o grupo da barca também. Quando a gente volta para a barca, a gente faz o culto nosso e cada um ouve a experiência do outro, entendeu? E você vê que é uma coisa que eu achei assim, fiquei muito impactada, porque esse projeto não é só para crente. Inclusive, na época, quando eu fui na barca que eu fui, tinha uma médica que ela resolveu ir pelo serviço social. Ela queria atender, ela queria dar atenção a esse pessoal, essas pessoas que carecem, e ela não era evangélica. E tinha também um outro médico que ele era da Nova Vida. E a maioria, claro, que era da Igreja Batista. E assim, ela quando terminou, a última noite que a gente passa na barca, é para você dizer o que aconteceu, o que você sentiu, sabe? E ela chorou e fez a gente chorar. Porque ela falou assim, eu nunca pensei que um trabalho evangélico, o trabalho dos batistas fosse isso. Porque a ideia que a gente tem é só de que vai lá, que prega, que fala. A gente não tem essa ideia de que eles vão lá, eles cuidam dos dentes, eles cuidam da saúde, e muitas pessoas ali
que poderiam até morrer daquela enfermidade, mas quando a barca encosta, já sabe que tem alguma esperança. Um sopro de esperança. Um sopro de esperança. Então ela falou assim, eu nunca poderia imaginar que os evangélicos fizessem isso. E aí, custeado pelo próprio bolso. Né? Custeado pelo próprio bolso. E ela falou assim, ela começou a chorar, ela falou assim, eu acho que já tem mais de uns 4 ou 5 anos que eu não choro. Mas hoje, o que eu vi os batistas fazerem, o que eu vi as pessoas da barca fazerem, está me fazendo chorar. Então, quer dizer, foi a coisa que eu achei mais importante. Não só o trabalho social que a gente fez, mas só daquela médica ter ouvido falar de Jesus. Só daquela médica conhecer o trabalho que os batistas fazem. Nossa, isso aí é muito impactante. Foi muito bom, sabe? Se eu puder voltar, eu vou voltar de novo. Se é meu joelho deixar, porque eu tenho artrose, mas eu vou voltar de novo naquela barca para mim. Se eu pudesse, eu ficava por lá mesmo, subindo as ribeirinhas do Amazonas, falando de Jesus e cuidando dos problemas de enfermagem daquelas pessoas, porque são pessoas extremamente carentes. Falando em crianças, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 4 filhos. São 2 do coração e 2 que eu tive. Eu falo do coração porque eles sabem da história deles. Né? Quando a gente tem um filho adotado, o que a gente não deve fazer para o filho é mentir. Tem muita gente que mente, chega na hora quando vem a história da criança, a coisa fica muito difícil de ser controlada. Então eu tenho 4 filhos. Né? Primeiro, eu adotei a Ana Lídia. Né? Ela hoje é casada, já tem um neto, me deu um neto lindo e maravilhoso, mais bonito que qualquer neto. E ela ficou um tempo afastada do evangelho, hoje ela está na igreja. Primeiro eu adotei a Ana Lídia. E aí, quando a Ana Lídia tinha 3 anos e meio, a mesma mãe apareceu no hospital e me deu um menino. E aí foi o Pedro Paulo. Eles são irmãos da mesma mãe. E aí eu adotei o Pedro Paulo. Aí depois eu estava casada, né? Aí eu engravidei da Raquel. Aí juntou 3. E aí depois eu engravidei do João. Eu falei, não, tem que parar. Senão daqui a pouco vão ter que fazer missões. 4. Assim, mas não tem diferença nenhuma. E claro que eu amo a Raquel, eu amo o João. Mas eu sempre falei para eles, filho do coração é opção. O filho que a gente teve natural, o filho genético, nem sempre a gente está na época que a gente quer ficar grávida e acaba engravidando. Mas o filho do coração não. O filho do coração a gente escolhe. Então, não tem como não amar. E uma coisa que eu louvo a Deus, os 4 se dão muito bem, né, João? Se dão muito bem, sabe? Não tem, porque você é isso, que você é preto, que você é branco, que você é não sei o quê, que você... Não tem diferença, sabe? Eu amo meus filhos, assim, todos 4. O que eu tiver que fazer por um, eu faço por todos, sabe? E, assim, o que eu mais anseio é que o Pedro volte para a casa do pai. Qual o seu maior desejo? Que o Pedro volte para a casa do pai, que ele volte para a igreja. Esse é o meu maior desejo. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que meus filhos nunca se desviem. Eu sempre falo, um dia Deus vai me chamar. E quando ele me chamar, eu vou ficar lá em cima esperando eles chegarem. Sabe? Eu falo, Senhor, eu não anseio nada de material, mas eu te peço que meus filhos nunca se desviem dos seus caminhos. Sabe? Porque não tem, é a melhor opção que a gente faz. Isso aí eu posso falar de cadeira, porque já passei por hospital, já passei pela faculdade, onde todo mundo tem o nariz levantado. Já passei por N situações, mas nada compensa de você estar servindo ao Senhor Jesus. Nada compensa de você deixar Jesus o melhor lugar para ficar. Com o Senhor. Sabe? Eu gosto muito da frase do pastor Silas Malafaia, que ele fala o seguinte, pelo menos foi ele que eu ouvi falar, que por mais que haja tempestade,
o melhor lugar para ficar é o barco. Então, por mais que o mundo te ofereça um montão de coisas, o melhor lugar para ficar é na casa do Senhor, é com o Senhor. E que eu espero que meus filhos nunca abandonem esse caminho. Nunca abandonem. Qual a sua maior decepção? A minha maior decepção, quando eu casei, eu achei que eu ia ficar casada. Porque a Ana Lídia, eu adotei antes de eu casar. Eu era solteira e a mãe chegou lá, eu trabalhava no berçário, na UTI neonatal, e a mãe falou que ia abrir mão dela para adoção. E aí eu peguei e levei ela para o berçário para dar leite para ela, porque ela tinha que ficar no alojamento conjunto com a mãe, porque ela não tinha problema nenhum. E aí eu peguei, a mãe falou assim, não vou ficar com ela, não vou amamentar ela, porque se eu amamentar eu vou me apegar, e eu não posso, minha situação está difícil. Ela contou as situações que não convém nem falar. E aí eu era solteira na época, mas eu já tinha uma vida estruturada, já tinha 2 empregos, eu morava sozinha. E aí Deus falou no meu coração, por que você não fica com essa criança? Eu falei assim, que coisa isso é coisa da minha cabeça, sabe? Como é que eu vou ficar com a criança se eu sou solteira? Resumindo a história, no final eu acabei ficando com ela e logo em seguida eu conheci meu ex-marido, e aí ele fez reconhecimento de paternidade, e aí a gente estava casado, aí que a Ana Lídia já estava com 3 anos e meio, quase 4 anos, que aí a mesma mãe apareceu na maternidade e falou assim para mim, você é aquela enfermeira que levou minha filha para ser adotada, não foi? Aí eu falei, foi, por quê? Ela falou assim pra mim, porque eu queria que esse menino que eu tive ficasse junto. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu acabei ficando com ele, né? Para os 2 ficarem juntos. E aí eu até me perdi na pergunta que foi feita. E aí eu fiquei com ele e logo em seguida eu engravidei da Raquel. Tanto que quando ele tinha 9 meses e 14 dias, a Raquel estava nascendo. E aí depois eu engravidei do João. Mas só que assim, meu ex-marido era uma pessoa muito difícil. Por quê? Porque a casa dele era uma casa muito desorganizada. Os pais, sabe, apesar de ser evangélico, eles não travavam o que deveria ser travado. E ele queria que a casa dele fosse perfeita, que a casa dele fosse diferente da casa dos pais. E aí o que ele fazia? Ele achava que a correção tinha que ser batendo, sabe? Talvez se você converse com ele tenha esquecido, mas muitas vezes eu chegava em casa e meus filhos estavam... Ele ficou muito tempo desempregado. Eu trabalhava, chegava em casa e meus filhos estavam marcados. Que ele batia, achava que... Enfim, nada demais, só estou corrigindo. E aí foi crescendo, isso aí foi crescendo. E aí eu estava em vista de perder a guarda das crianças. Por conta disso, eles estudavam no Leopoldo, aquela escola que tem... Era uma escola muito tradicional. E aí, uma vez o Pedro chegou, ele foi dar um tapa, o Pedro pegou aqui no rosto e ele ficou com o rosto marcado. E aí, quando ele chegou na escola, a coordenadora olhou para ele, o que foi isso, Pedrinho? Não foi nada não. Aí, claro que ela mandou ele para o psicólogo. E aí, o psicólogo conseguiu tirar dele essa... Ele falou, foi meu pai que me bateu. E aí chamaram a gente, chamaram o conselho, disseram que se acontecesse mais, outra vez nós iríamos para o conselho tutelar e eu poderia perder a guarda das crianças. E aí ele falou que ia melhorar, mas
não melhorou nada, entendeu? E aí eu falei assim, Senhor, marido tem ex, filho não tem ex. Meus filhos são eternos, são meus filhos, não posso, entendeu? Não posso botar meus filhos numa situação dessa. Aí a Ana já tinha por volta dos 13 anos, eu abri o guarda-roupa dela, tinha uma mochila pronta. Eu falei assim, esse foi o meu último aviso. Aí eu peguei as crianças, larguei casa, larguei tudo. E minha irmã me deu um espaço lá, eu vim com eles pra lá, sabe? Foi muito difícil, porque é aquela história, o que meu ex-marido fazia não era mal, não era que ele era mal, ele queria uma coisa diferente. Ele queria que a casa dele fosse diferente da casa da mãe dele, que era tudo bagunçado. Só que ele não tinha medida, entendeu? Tanto que hoje eu prometi para mim mesmo, porque é a situação que eu vivi, trabalhava em pediatria, via tanta coisa, eu falei, Deus, eu não quero mais homem nenhum na minha vida. Porque eu deixo meus filhos em casa, eu quero encontrar eles em casa. Eu não vou botar dentro da minha casa um indivíduo que não é pai dos meus filhos, entendeu? E aí o tempo passou, eu comprei esse terreno aqui, fiz essa casa aqui, e hoje, quando ele vem no Rio, ele fica aqui. Por quê? Mas antes disso, meu joelho foi muito pro chão, pedindo a Deus que tirasse do meu coração essa mágoa. Aí a Raquel dá o quarto dela para ele dormir lá. Ele mora em Americana, né? Ele trabalha lá em Americana. E, sabe, ele viu que não valeu a pena. Então, por isso que hoje eu tô sozinha e não quero mais ninguém. Eu prefiro continuar a minha vida. Criei meus filhos sozinha. Na época a Ana tinha 13, o Pedro tinha 7, a Raquel tinha 6 e o João tinha 3. Foi quando eu fui para Cobrex. Eu fui parar em Cobrex. Eu conheci Cobrex antes de ir para Cobrex. Eu trabalhei um tempo no posto médico do lote 15. E quem trabalhava lá era a Selma. Selminha. A mãe a professora. Ela trabalhava lá. Ela era, acho que era operacional de serviço diverso, e eu era enfermeira lá. E ela falou assim pra mim, Lourdes, você não quer ir na minha igreja fazer? Ela soube que eu era evangélica, quer fazer uma palestra? Eu nem lembro qual era o tema da palestra. Alguma coisa envolvida com saúde, com coisa assim. E aí eu fui na igreja dela, eu conheci a igreja dela, né? E aí a gente acabou estabelecendo uma amizade, porque a gente trabalhava junto. E aí quando eu me separei, eu vim morar aqui no bairro Botafogo. E eu assim, não tinha muita não é nem atração, porque tem igrejas que você sabe que é uma igreja certa, sabe? Mas você não tem muita atração. Tanto que eu moro aqui pertinho da igreja de Santa Rita, da PIB de Santa Rita, e eu prefiro continuar com a Cobrex. Então aí eu fui lá, falei, já sei pra onde eu vou. Foi a igreja da Selma, porque é ali bairro Botafogo, né? Pertinho, aí por isso que eu fui parar lá na Cobrex. Eu morava no bairro Botafogo, aí quando eu mudei pra cá, eu comprei terreno aqui pra fazer a casa, eu falei, já tô na Cobrex, não vou. E também, assim, me preocupo muito com os filhos. Por quê? Porque a gente que é adulto, a gente se habitua numa igreja com facilidade. Mas a criança que já está acostumada, adolescente, tudo naquela igreja, então é melhor não mexer no que está quieto. É melhor, entendeu? Acaba que os pais, depois não, na verdade é pais de verdade. Estão sempre procurando o que é melhor. O que agrada mais o filho do que a ele, né? Eu dei 100% não, mas já que meus filhos estão ambientados. Inclusive quando eu cheguei em Cobrex, era aquela igreja pequenininha ainda, entendeu? Eu tenho 20 anos em Cobrex, estou velha. É muito tempo, muita coisa.
Quando eu cheguei lá era o pastor Daniel. Mas o pastor Daniel Primeira gestão, né? era a primeira gestão. Mas ele não ficou muito tempo. Aí depois veio o pastor Cleonildo. Aí veio o pastor Cleonildo, depois o pastor Cláudio, até que voltou o pastor Daniel. Se a senhora tivesse, assim, uma grande alegria que a senhora teve ou que a senhora tem. Uma grande alegria. Uma grande alegria, assim. Deixa eu pensar, eu tive tantas alegrias, né? Mais uma que, assim, isso foi demais. Isso poderia ser os ribeirinhos. Sim. Foi uma grande... Foi, nossa, isso aí foi para mim, foi um grande marco na minha vida, né? Ter entrado naquela barca e subido os ribeirinhos do Amazonas, né? Diz pra mim uma coisa, que tipo de conselho, as pessoas costumam dizer que conselho, se fosse bom, Ninguém dava vendia. Mas um alerta, um conselho que a senhora daria para a juventude que nós temos hoje? Medita na palavra e não tenha a palavra de Deus como uma coisa ultrapassada. Coloque em ordem, porque eu já fui jovem, eu sempre falo para meus filhos, eu já fui jovem também. Eu já tive as mesmas ansiedades, eu já tive as mesmas necessidades. É claro que hoje é uma juventude computadorizada, mas o ser humano ele é o mesmo. O ser humano não muda. Desde a época de Adão, Eva, Caim, Abel, o ser humano ele é o mesmo, ele não muda. Então, tenha cuidado, não deixe que as coisas, né, as facilidades que são oferecidas hoje ocupe a sua mente ao ponto de você nunca não querer mais Deus, ao ponto de não querer mais ler a palavra. Sabe, se tem dúvida, procura na palavra, porque eu admiro muito Davi e José. Tá? Por que eu admiro muito Davi e José? Davi ele tinha 17 anos. Por volta de 17 anos, ele foi lá no meio daquela batalha lá, o irmão falou assim, sai daqui, você não tinha que estar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou lutar contra esse demônio. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. A mesma coisa José foi vendido para o Egito na mesma época, mas ele não se desviou. Por mais que não estivesse perto do pai, não estava perto da mãe, não estava na igreja, não era membro de nenhuma igreja, mas ele não perdeu o foco, que era Deus, que era aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Porque eu sempre falo que um dos louvores que eu mais gosto de cantar na igreja é aquele assim, não compreendo os teus caminhos, mas eu sei que vai valer a pena. Vai valer a pena. Entendeu? E assim, na minha vida, eu vi que valeu a pena. Sabe? Eu sempre falo assim, eu vim de uma infância miserável, ao ponto de na década no início de 70, a gente foi horrível, meu pai trabalhava em Vitória, não conseguia emprego, nem ia ter tempo, eu acho uma média de 68 por aí. E às vezes a gente chegava na padaria e falava assim, moço, não tem pão que sobrou não? Porque meu pai não conseguia nem para o alimento da gente. E hoje, olha como o Senhor mudou toda a história da minha família, toda a história da vida, porque minha mãe buscou ele. Houve algum momento nessa caminhada que a senhora chegou a achar, a pensar, está estreito demais, está apertado demais, está doendo demais, e largar o projeto? Houve. Tá? Houve. Por quê? Principalmente quando eu estava na faculdade, tinha dia que eu passava o dia inteiro com fome. Tá? Eu comia só a comida do bandejão, porque eu declarei carência, e aí eu ganhava uns ticketzinhos. E era o que eu comia, não comia mais nada. Eu saía de casa às 4h30 da manhã. Às vezes eu chegava em casa às 11 horas da noite. Para no dia seguinte
acordar novamente às 3h40, 3h50. Então a gente fica assim. Mas Deus é aquele que vai coordenar a minha vida. É Ele que coordena a minha vida. E eu não sei qual é, sabe? Vai que ele me coloca na barca. Vai acabar de rodar. Vai acabar de... Então, eu perguntei quantos anos a senhora tem? Eu tenho 59, mas está pertinho dos 60 para mim tomar vacina. Em setembro eu completo 60. Né? Espero que dê para me tomar vacina. Até agora, mesmo tendo sido enfermeira, meu trabalho, eu não consegui tomar vacina. Mas é porque eu fui, levei minha carteirinha. Ela perguntou assim: a senhora está nativa? Eu falei: não. Então a senhora não pode tomar. Se eu mentisse, mas eu não minto, não. E eu sei que é uma coisa que o mesmo Deus que me guardou. Quanto tempo tem o Covid? 1 ano. O mesmo Deus que me guardou. Exatamente. O mesmo Deus que me guardou 1 ano e meio, Ele não vai me guardar mais uns dias, mais uns meses, e até 1 ano e meio de novo. Se for necessário. Ele é o Deus que me guarda, a minha porta. Quando abriu essa pandemia, eu falei: Deus, quando tu tiraste o povo do Egito, tu selaste a porta com sangue do cordeiro e a praga não entrou. Sela a minha porta com sangue do cordeiro. Eu falei: não. E Deus é fiel. É fiel, é fiel, é fiel.